Amém? Você pode curvar sua cabeça para nós orarmos? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos muito te agradecer, Senhor. Não porque nós somos merecedores de coisa alguma, mas é porque o Senhor é tão bom conosco, que tem nos dado a oportunidade de descobrir o quanto é precioso trabalhar na tua obra, o quanto é precioso poder nos envolvermos na igreja do Senhor, porque a igreja é do Senhor e a tua palavra diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. E como igreja do Senhor que somos, aqui estamos plantados nesse bairro, certo de que o Senhor é quem dá o crescimento. Então aquilo que aos olhos dos homens podem parecer impossível, não é para o Senhor. Creio, meu Deus, que o Senhor pode muito bem estar nos dando os recursos vindo de outras partes, se preciso for, para que nós possamos adquirir meios de conquistar ainda um espaço maior aqui. Então, Deus, toma nas tuas mãos a nossa comunidade, abençoa grandemente, faz prosperar a todos quanto têm aberto seus corações para contribuir com as suas vidas, contribuir financeiramente com essa comunidade, porque eu sei, e a tua palavra há promessas para aqueles que realmente têm a vida entregue no teu altar, e que não tenham no seu coração a avareza, e não tem para si apenas o desejo de adquirir somente para si, mas tem no coração, Pai querido, a graça do Senhor, que faz entender que é repartindo que do Senhor se recebe ainda mais. Então, Deus, abençoa em nome de Jesus essa comunidade. Peço isso ao Senhor, certo de que o Senhor é Deus nesse lugar, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. A Bíblia nos mostra que Deus, em toda a sua relação com o ser humano, em toda a sua história com a humanidade, Ele procurou mostrar para esses que Ele criou, o homem, o ser humano que Ele criou, e isso lá desde o Éden, o quanto seria significativo caminhar com Ele, andar com uma boa relação com Ele. Ele demonstrou que isso nos faria vencer. Deus mostrou acima de tudo que andar com Ele é sinônimo de vitória triunfante mesmo, não do tipo de vitória que ela é parcial, mas é aquela vitória triunfante dia após dia. Deus também foi mostrando que andar com Ele é superar crises, superar adversidades, andar com Ele é vencer, queridos, é vencer o mal que a vida nos propõe, circunstâncias nos propõem, e a Bíblia ela tem isso muito nítido, muito claro. Esse foi o propósito de Deus, de demonstrar essa relação, esse desejo dele de se relacionar com o homem. E isso é tão interessante, que no livro de Juízes, por exemplo, dentro de um ciclo vicioso, ali está muito impregnado essa ideia de Deus, de se revelar e falar assim, olha, eu estou dizendo para vocês que estar comigo e caminhar comigo, é viver bem, é ter uma terra boa, é ter paz, é ter uma vida espiritual saudável. E eles provavam disso todas as vezes que eles se submetiam a Deus pela via de um juiz, que era o condutor, era o líder, era o governante, era aquele que propunha uma maneira de caminhar melhor para aquele povo. Deus é que levantava o juiz, e ele era posto naquele lugar como um líder mesmo. E isso acontecia vez por vez, enquanto o povo caminhava nessa dependência de Deus, por intermédio da orientação de um juiz, a Bíblia diz que eles viviam muito bem. Mas quando de repente, dava 5 minutos naquela rapaziada, e eles começavam a agir com rebeldia, principalmente quando morria aquele juiz, e passava-se um período sem um juiz especificamente, eles se voltavam para uma vida de rebeldia, e isso gerava cativeiro. Então Deus está sempre mostrando que o objetivo dele de caminhar conosco é fazer com que nós enxergamos a vitória, enxergamos uma vida saudável, uma vida melhor, uma família melhor. Porque é assim que Deus faz. Numa casa onde Ele reina, existe paz, existe parceria. Não existe competição entre esposa e esposo, entre pais e filhos. Não existe competição entre irmãos. É uma casa abençoada, irmãos. E quem chega nela, sente essa presença de Deus. Quando Deus está presente numa família, numa casa, pode chegar quem for. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que eu percebo? Quando Deus é presente numa casa, quem chega não quer ir embora.
As pessoas se sentem tão bem que elas desejam ficar ali. Se elas pudessem, elas ficariam. Isso se relaciona muito com a igreja. Quando a igreja é uma igreja abençoada, uma igreja que entende a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus, entende que a comunhão comunitária é muito favorável para que o nome do Senhor seja glorificado, as pessoas vêm até visitar, vindo de outra comunidade. Ela fala, nossa, que bom ficar aqui, que gostoso. É uma alegria imensa, porque a gente sabe que aquele lugar tá dentro da proposta de Deus. É um lugar agradável, é um lugar favorável. E isso foi o que Deus sempre demonstrou. Mas também nós entendemos que Deus nunca quis disputar, queridos, com o diabo um lugar ou um título de Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes na nossa mente dá a impressão que Deus está disputando com o diabo o título de Deus? É isso. Na nossa mente parece que Deus está disputando um lugar de notoriedade. Não é o que a Bíblia diz. Deus é Deus por excelência, e Ele jamais deu a entender que Ele está disputando com Satanás um lugar no mundo. A gente é que tem a impressão, e damos até motivo para esse pensamento, mas Deus nunca demonstrou que está medindo força, que está de um lado Satanás no cabo de guerra puxando, e no outro o Senhor. Nunca foi a intenção de Deus. Deus nunca deu ao diabo essa notoriedade, nunca deu ao diabo essa audiência de achar que eles estão numa arena competindo. Nunca Deus deu ao diabo moral para pensar que está competindo com ele. Porque Deus, Ele sabe quem Ele é, e Ele é simplesmente o Criador de todas as coisas. Amém? Entendamos isso para que vivamos melhor. A Bíblia também vai nos mostrar que nós, seres humanos, nunca foi para Deus um troféu que Ele quisesse ganhar para Ele, esfregar na cara de Satanás e dizer assim, olha, eu ganhei, você perdeu. Porque nós nos colocamos em condição de troféu, muitas vezes. Deus nunca quis competir com o diabo a sua importância. Nunca. Não é uma concorrência de que quem ganha é você. O único interessado em realmente nos ter para Ele com propósitos diferentes é o inimigo. Deus não. Deus, Ele deseja conosco se relacionar. Deus, Ele quer ser Senhor das nossas vidas, mas não um Senhor dentro daquela imagem de que nós somos escravos, sem autonomia, sem condições de escolha. Não, nós não somos um troféu em disputa, e você precisa entender isso. E uma outra coisa que eu percebo é que Deus também não tem disputado em nossa vida, em nosso coração, um lugar. Porque nós, muitas vezes, damos demonstrações, pode deixar do jeito que estava melhor, Fernando, que parece que assim, existe um lugar no nosso coração, e que a gente está escolhendo quem vai ocupar. Ora a gente quer Deus, aí se Deus não for tão bom, se Ele não responder com imediatamente, então eu falo, não sei, viu Deus, eu estou aqui pensando que o Senhor não está muito rápido em me ouvir. Quando que a gente faz isso? É de um modo muito simples. Quando a pessoa caminha com Jesus, e de repente ela para de caminhar, e quando ela para de caminhar, ela começa a fazer coisas que chega a ser até estranho para um comportamento de quem até num certo período estava numa igreja. E eu estou falando de modo geral. É meio que dar uma demonstração para Deus, falar assim, olha, enquanto eu estava caminhando com o Senhor, eu estava até meio contido, mas eu não vi vantagem. Porque a síndrome de Asaf, no Salmo 73, começou a me envolver, e eu comecei a perceber que as pessoas que não vivem caminhando com o Senhor, aparentemente têm melhor vida. E isso é uma síndrome tão séria, que por vezes as pessoas manifestam um espírito de rebeldia com Deus, para tentar instigar Deus a ou bem Ele faz,
ou então a qualquer momento, ó Deus, tchau, fica aí porque eu estou fora. Dá a impressão, vamos compartilhar aqui de uma ideia. Vamos falar da relação homens e mulheres. Principalmente numa época de juventude, quando existe um rapaz e mais que uma moça disputa aquele rapaz, ou vice-versa. Uma moça disputada por dois rapazes, em que um fica tentando demonstrar, em que uma fica tentando demonstrar qualidades, ou sugestão, ou proposta, não sei, para tentar ganhar essa disputa. Não é isso que Deus quer. Eu e você precisamos entender que Deus está aguardando essa aproximação nossa a Ele, de modo muito tranquilo, por opção. Não é uma teologia utilizada por nós aqui, da barganha. Porque se fosse, nós vivíamos fazendo campanhas aqui. Campanha das portas abertas, das 7 chaves, dos empresários, das empresárias, uma série delas. Porque as pessoas gostam disso. Eu não suporto. Porque eu não conheço esse Deus que precisa de estímulo para poder me dar alguma coisa. Eu conheço um Deus que deseja caminhar conosco em amor. E caminhando conosco em amor, Ele tem um céu de bênçãos para nós, disponível. E que, entendendo isso, nós não vamos ficar disputando a que Deus nós vamos servir. E isso não é uma criação minha, não é uma teologia que eu desenvolvi. Por que você acha que Jesus falou assim? Olha, ninguém pode servir a 2 senhores, viu? Um há de ficar mal servido. Porque não é nova essa ideia de ficar competindo ou disputando um lugar que é de domínio seu para um Deus. E aí eu fico meio em dúvida, a quem eu quero servir? Por que você acha que Josué chega para o povo e fala assim, escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês lembram que Deus tirou a gente lá do Egito? E ele começa a contar a história. Então escolham a quem vocês querem servir, se ao Deus dos amorreus e dos heveus e de todos os eus que ficam para além do Jordão, ou se o Senhor. E aí ele encerra dizendo assim, olha, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus não está disputando um lugar no nosso coração, entenda isso, queridos. E também não está disputando com Satanás um lugar ou um troféu, um lugar de título, como quem vai ser reconhecido como Deus. Por que é importante nós entendermos isso? Porque às vezes, a nossa relação com Deus, ela passa por esses princípios que eu citei aqui. Que mesmo Deus demonstrando todo um amor, e toda uma intenção de partilhar conosco, uma relação favorável, a gente confunde as coisas. Se Deus me dá, eu sirvo, se não, eu saio. É uma questão de oferta, é um leilão. Quem mais ou quem primeiro me favorecer, esse terá lugar cativo. Então Deus fala assim, olha, fique à vontade. Lembra do jovem rico? Ele deixou ele à vontade, pode escolher. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ler no livro de primeiro livro de Reis, capítulo de número 20. Livro de Reis, capítulo de número 20. Versículo de número 1 ao 6. Está escrito assim: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército, e acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade. Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata, o seu ouro,
são meus, e o melhor das suas mulheres, e os filhos também. Versículo 4. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teu. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz ao rei Acabe, assim diz Ben-Hadad: mandei tomar a sua prata e o seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo o que vocês consideram de valor. Bom, vamos tentar entender. A Bíblia diz que num período de disputa de terras, alguns reis se destacaram pelo seu poder bélico, poder de homens ou de um exército numerosos, grande, forte. Ben-Hadad é um título, não é um nome próprio. Provavelmente esse aqui é o Ben-Hadad II, filho ou neto do Ben-Hadad I. Porém, com o mesmo ímpeto de domínio, de conquista, terras, povos, ouro, prata. Aquele sentimento muito comum nos nossos dias de poder. De poder. E o que declara o poder no nosso mundo é as conquistas que essas pessoas têm. O que elas vestem, o que elas usam, a quantidade de riqueza que elas têm. Elas, com isso, entendem que elas são donas do mundo. As pessoas que partilham desse poder aquisitivo, elas são as mais insubordinadas. Porque na cabeça delas, elas acham que com dinheiro ela pode pagar e comprar tudo. Elas não respeitam muitas regras. Elas humilham. Elas maltratam. E elas também manifestam um sentimento maligno de domínio. Em que dados momentos, essas pessoas pensam que você e eu podemos nos tornar propriedade delas, porque elas pagam determinados valores, salário. Mas essa síndrome, ela é muito antiga, de domínio, de você me pertence, isso é meu. Então, num tempo em que isso também era muito comum, em disputa, por meio de batalhas, para que se dominasse territórios. O rei de Israel, nesse momento, era Acabe. E o Ben-Hadad era o rei da Síria, que vinha dominando terras. Então ele manda uma mensagem por intermédio dos seus soldados e fala assim: olha, diga ao rei de Israel, Acabe, que as mulheres, a prata, o ouro, os seus filhos, tudo que ele tem é meu. E por quê? E com qual forma, ou de que maneira ele manifesta esse domínio? Porque ele tinha um enorme exército e um poder muito grande. Quando Acabe recebe essa informação, Acabe mede a sua condição de força pelo exército que tinha. E era muito pequeno. Então ele pensa assim: bom, não haverá possibilidade de eu vencer esse homem. O que ele faz? Ele se submete. E ele diz, no versículo de número 4, que seja conforme tu dizes, ó rei. E ele não se contenta só com isso. Ele diz ainda: meu senhor. Nesse momento o rei Acabe, ele entrega tudo que ele tem de valor ao inimigo. A um inimigo. E ao entregar tudo que ele tem de valor a esse inimigo, ele também diz: e a partir de hoje, você é o meu senhor. Porque é assim que ele se refere ao rei. Ó rei, meu senhor, eu, e olha o tamanho da submissão, eu e tudo o que tenho somos teus. Essa atitude de Acabe revela uma entrega. Primeiro, houve uma exigência do rei Ben-Hadad. Olha, tuas mulheres, teus filhos, todos os teus bens, tudo que tu tem é meu. A partir de agora é meu. Essa é a primeira exigência, ou a primeira parte.
de uma espécie de acordo. Um acordo que não dá condição diferente para Acabe. E ele aceita. No primeiro momento, aquele rei só queria o que era de Acabe. Porém, no segundo momento, olha o que acontece no versículo de número 5. Os mensageiros voltaram ao rei de Israel e disseram agora: olha, assim diz o rei Ben-Hadad: mandei tomar sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Essa foi a primeira exigência. Mas olha a segunda: mas amanhã, ou seja, no dia seguinte, a esta mesma hora, ou melhor, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o palácio todo, para que eles possam entrar na casa dos oficiais, para que eles possam vasculhar tudo, e tudo de valor que eles encontrarem, agora vai ser meu. Essa é a segunda parte, ou a segunda exigência. E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a perceber que, nesse dado momento, a gente começa a fazer uma alusão à nossa realidade de vida. Porque Acabe se submete ao inimigo, dando a ele uma parte do que ele tinha, e que já era muito significativo: suas mulheres, seus filhos, sua prata, seu ouro, e a si próprio. Ele diz: tudo que eu tenho é teu. Por medo. Não é outro sentimento, não é outra questão, porque ele não estava sendo beneficiado em nada. Então não era uma troca, era uma exigência. E pura e simplesmente Acabe diz amém para isso. Só que no segundo momento, a exigência ela aumenta. Porque o que nós entendemos aqui é que não, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que não existe aliança com o perverso. Não existe uma aliança com o inimigo. Não existe uma aliança ou um acordo com o pecado. Porque da mesma maneira que aqui, representando uma parte e outra parte, Acabe e Ben-Hadad, o homem e o pecado, o ser humano e o pecado, não existe uma relação de acordo, porque nunca vai ser favorável para quem domina. O inimigo nunca vai se contentar em dizer: olha, eu estou satisfeito com esse acordo, tendo em vista que principalmente Acabe estava aqui e Ben-Hadad estava aqui, ou seja, em questão de domínio e de poder, Acabe estava em desvantagem. Tinha um exército vulnerável, frágil. E de repente, ao perceber o Ben-Hadad que Acabe era frágil, era sobretudo um homem manipulado, de fácil manipulação, ele começa então a falar: eu não vou me contentar só com o que é de Acabe, eu quero tudo o que diz respeito a Israel. Então o que eu aprendo, queridos? Que não existe um acordo entre o homem, entre o ser humano e o inimigo, entre o ser humano e o pecado. O pecado ele nunca dá-se por satisfeito. Nunca o pecado que tão de perto nos assedia vai querer uma pequena parte de nós. Sempre ele quer mais. E ele vai minando todas as áreas da vida. Pense numa plantação. Pense na praga que acaba com uma plantação. De um dia para o outro, toda uma colheita é comprometida, porque começou em algum lugar e foi tomando. Pense no cupim, um elemento, um parasita, eu não sei como classifica, que dá na madeira. Pense nisso. Aparentemente você olha para um móvel, ele está intacto. Você faz assim, ele começa a aparecer toda a sua fragilidade, toda a sua região comprometida. Você acha que o pecado é diferente conosco? As pessoas tendem a começar no pecado, não já mergulhando dentro dele. Começa com pequenas atitudes, pequenos comportamentos. Uma pessoa que hoje ela é dependente química, ela não começou naquilo ali e se tornou uma dependente química.
ou um dependente químico. O começo foi com uma porta aberta, um elemento. E depois abriu-se portas e portas e portas. O adultério não começa no dia em que começou, ou melhor, no dia em que ele se revelou. Começou em um dado momento, de modo muito sutil. De modo muito sutil. O rei Davi pensou que ele só ia olhar para Batseba. Só imaginou, ela é muito bonita. Não demorou muito tempo, ele estava com ela em uma cama. Não demorou muito tempo, ele estava matando um homem e comprometendo um exército. Não demorou muito tempo, ela estava grávida. Não demorou muito tempo, o reino dele estava completamente comprometido. O pecado não tem contentamento. Ele domina completamente. Ele não quer uma parte, ele quer todo. O diabo não quer uma parte, ele quer tudo. É só nós analisarmos a história. A quem nós chamamos de diabo, Satanás, seja qual for, destruidor, os muitos nomes que nas escrituras a ele é atribuído, ele era um anjo de luz, um querubim ungido, fazendo parte de uma classe de anjos privilegiada. Mas ele não se contentou com isso. E olha que ele nem era quem ele é. Mas ele falou, não, quero mais. Começa a fomentar uma rebelião. O que aconteceu? A vontade dele era ser igual a Deus. Então o que nós temos que entender? Que com o pecado, com o mal, com o inimigo, não existe acordo. A Bíblia nos diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês, ou de vós. O que nós estamos vendo aqui é um homem que pensou que o inimigo poderia se tornar o seu amigo. Acabe na sua fragilidade revelada, ele diz assim, meu Senhor, tudo que eu tenho é teu. Na cabeça de Acabe, por um momento, ele deve ter pensado, a partir desse momento, o rei vai se tornar o meu amigo, porque não houve resistência. Ele vai reconhecer que eu entreguei com um bom grado tudo que tenho. Então quem sabe, a gente cria até uma parceria. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não sou bobo como fulano de tal. Eu posso fazer e comigo não vai acontecer nada. Aquele é um bobo, aquela lá é uma boba, ela não sabe fazer as coisas, eu sei. Todo mundo pensa assim. Eu sou esperto, eu sou esperta. Ninguém nunca vai descobrir. Engano, lê do engano. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então um dia, o ser humano vai descobrir, mas Deus já viu desde quando houve intenção. Porque Ele é o único que esquadrinha todo o nosso entendimento, todo o nosso interior. Ainda mesmo que uma palavra não se formou nos nossos lábios, Ele já sabe muito bem. Entendendo isso, só vamos cair nesses enganos se nós quisermos. Porque o Acabe criou na sua mente uma ilusão de que de repente, porque a atitude dele foi de não resistência, isso poderia lhe favorecer no primeiro momento. Só que ele não se deu conta que logo a cobrança foi maior. Não, eu não quero só agora o que é teu, mas eu quero tudo. Porque é assim que acontece. Eu quero as suas finanças, eu quero a sua saúde, eu quero os seus recursos, eu quero a sua família, eu quero a sua credibilidade, eu quero o seu ministério. Para quê? Para arrebentar com tudo. Porque o diabo ele não quer nada para acumular para ele se beneficiar. Tudo que ele pega é para destruir. Tudo. Pega um homem e uma mulher saudável, envolve ele nas drogas, na dependência de qualquer tipo de droga que seja. Porque nós sempre que falamos de dependência, lembramos dos entorpecentes. Não, mas toda e qualquer dependência escraviza. E ele é bom em fazer isso. Porque a primeira coisa que ele faz é impor medo. As pessoas não têm tanto temor, vamos pôr a palavra medo aqui, não que ela tenha que existir, de Deus quanto se tem do inimigo. Acredita nisso? Se as pessoas tivessem realmente temor de Deus, quanto medo elas têm do diabo, elas não davam tão mole para ele fazer o que ele faz. Acabe é uma representação disso, pessoal.
Ele não ofereceu nenhuma resistência. A Bíblia diz que ele de repente pensou que poderia haver uma relação favorável. E o que nós vamos identificando? Que o objetivo do perverso sempre é isso. É sempre esse, domínio e destruição. Primeiro ele domina, depois ele destrói. Esse é o objetivo. Primeiro ele se apresenta como quem está ofertando o melhor. Existe até uma conversa, uma historinha, né? Que um dia um camarada, foi dado a ele o direito de conhecer o céu e o inferno. E um dia ele entra vamos supor, né? A história fala assim, a historinha. Ele entra no elevador e ele é conduzido aos céus. E ele chega lá, né? Ele vê aquele lugar de paz, de tranquilidade. Ele vai primeiro ao inferno. E ele chega lá, ele é bem acolhido. É uma coisa extraordinária. E ele se encanta com aquilo e tudo disponível para ele. Aquela festa, aquela liberdade, um banquete, tudo do bom e do melhor. E ele se envolve, ele cai nos braços da galera. Isso aqui é vida. Mas ele não tinha ainda ido no céu. E praticamente ele já nem estava mais disposto a querer conhecer, porque para ele já estava tão bom aquilo ali. Mas aí, como o acordo era que ele pudesse conhecer os dois lugares, ele também pega o elevador e vai ao céu. Aí ele chega lá, vê aquela coisa tranquila, não vê barulho, não vê uísque, não vê nada, não vê aquela festa toda. E ele fala: ih, rapaz, é isso aqui, esse marasmo, todo mundo bem contidinho, tá? Obrigado, já fiz a minha escolha, partiu. Chega no inferno, nem abre a porta do elevador, o fogo já vem um capiroto, já vem aquela perturbação, e é o inferno mesmo. Aí ele falou: calma aí, mas eu tive aqui ontem, e estava tão bom isso aqui, o que aconteceu? Nós estávamos em campanha, já ganhamos a sua escolha, já era, e é perturbação. É isso, queridos. Quem está fazendo campanha não é Deus, não. Ele não está competindo. Ele não está competindo o lugar no seu coração. Ele não está competindo um título de Deus. Você e eu não somos um troféu a que ele possa depois esfregar na cara do diabo e falar assim: olha, quem ganhou foi eu. E nem está competindo na minha vida e na sua, um lugar que a gente está decidindo quem que a gente vai querer que ocupe esse lugar, Deus ou o diabo. Não. Ele não está esperando um resultado. Nós precisamos entender isso. E o que a gente vê aqui? Vê que um homem, criando uma ilusão na sua cabeça, achava que podia fazer uma amizade com o inimigo. Claro que Acabe nunca quis nada com Deus. E isso torna-se muito mais fácil. Alguém que preguei ontem ainda, na verdade para mim é uma introdução, né? Alguém que está à beira do caminho, nunca revelou a sua real decisão e escolha por Deus. Acabe era essa pessoa. Nunca ele foi interessado em nada de Deus. A maior prova disso é que ele sempre manifestou uma postura totalmente contrária. Quando ele escolhe uma esposa da região de Sidom. O pai dela chamava Etibaal, um rei pagão. Ele casa com Jezabel, praticante da cultura pagã, de adoração aos deuses. Tanto que o nome do pai é Etibaal. Baal é o plural de deuses. O que ele faz? Ou melhor, o que ela faz? Ao casar-se com ele, ela traz a cultura pagã, desenvolvida por toda a sua vida lá na sua terra, para Israel. E o seu marido era o rei. Então, ou seja, agora em Israel se pratica a adoração a Baal. E Acabe, como rei de Israel, e como conhecendo as histórias dos reis, os reis eram figura significativa para conduzir o povo a Deus.
Davi, Josafá, reis significativos e que conduziram o povo, o rei Ezequias, conduziram o povo a uma vida espiritual. Da mesma maneira que quando esse rei era perverso, era ruína. Acabe casa-se com Jezabel e torna Israel um caos. Mas o que eu percebo aqui é que sempre houve uma inclinação de Baal para o mal, de Acabe para o mal. E quando isso acontece, quando a pessoa se comporta dessa maneira, ela facilita para o inimigo, para o diabo, aquilo que ele quer plantar na vida da pessoa. Porque ele não dá muito trabalho. Diferente de alguém que ora, diferente de alguém que serve de verdade, dá trabalho para o diabo. Ele lança projetos, proposta, a pessoa dá de ombro e fala assim, só o Senhor é Deus. Hã? Alguém que não, fala, nossa, uma grande oportunidade. Aí ele fala, tá vendo, isso aí é fácil. Isso aí não precisa nem de isca para ser pego. Ele mesmo se lança. Alguém de Deus é relutante, tem discernimento, vigia, olha, fala, não, isso aqui não procede de Deus. Acabe era essa pessoa que nunca demonstrou nenhuma inclinação para Deus, mas uma inclinação absurda para o mal. E por isso facilitou muito. Mas o que a Bíblia diz? Que, ou pelo menos nos ensina, que não há uma relação. Olha o que está escrito no livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça como a injustiça, e que comunhão tem a luz como as trevas? Não é que Acabe fosse realmente luz, mas a Bíblia deixa clara que aquele a quem opta por Deus não tem relação com o mal. Então não existe uma aliança, não existe um acordo. Quem é luz e quem é trevas, Quem é justo, quem é injusto, é injusto. Quem é fiel e quem é infiel, que seja infiel. Não existe uma relação. Então o que nós entendemos aqui? O próprio Jesus nos ensina que nunca devemos aceitar uma proposta do diabo. Lembra do livro de Mateus capítulo 4, Jesus capítulo 3 é batizado no Jordão, ele sai do Jordão, uma voz do Senhor, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. A aprovação de Deus em relação a Jesus é a sua postura de filho, de Messias, de ungido. Sai Jesus dali, é levado a um desafio, 40 dias e 40 noites, Jesus jejuando e orando, na presença do Pai. O que acontece? Satanás se apresenta e diz o quê? Tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. 3 propostas: pula do pináculo, dá ordem aos teus anjos, se prostrados me adorarem, te darei todo esse reino. 3 propostas. Como é que Jesus reagiu diante das propostas de Satanás? Pensando se elas eram favoráveis? Nunca, nem brecha ele deu para o diabo se sentir vencido em algum momento. Ele repreende quando ele lança dúvida, ou pelo menos tenta lançar dúvida, se tu és o Filho de Deus. Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Não estou preocupado com a tua proposta, porque eu sei quem eu sou. Você identifica quando alguém realmente sabe quem é, a quem pertence, qual é a postura. Não dá margem a possibilidades. Ela diz, eu sei quem eu sou. Você pode tentar lançar uma dúvida quanto à minha identidade, mas eu sei a quem eu pertenço. Eu sei a quem eu pertenço e não vou cair no seu engodo, no seu engano, na sua proposta. Jesus nos ensina isso, queridos. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus está sempre dando amostra grátis a nós. Que do que, pastor? Irmãos, Acabe não era a primeira vez. No capítulo 18, lá pelo versículo 36, Deus ele antes chama um homem, um moço chamado Elias, profeta, para restaurar a espiritualidade de Israel. O altar de Deus em Israel estava quebrado, destruído, durante muito tempo. Houve um declínio moral, espiritual e monetário naquele lugar. Deus chama Elias, e chama Elias para uma restauração, para um saneamento espiritual. Elias aceita o desafio. Dentre os desafios enfrentados por Elias estava da restauração, naturalmente, do altar. Diante dos profetas de Baal, e de Acera está lá, 850 profetas, reúne todo mundo e o povo, ele dá o direito de eles restaurarem o altar dele, e ele restauraria o altar do Senhor.
E depois ele diz, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ainda que Deus não está competindo com Satanás, mas muitas das vezes no mundo a gente precisa mostrar quem é Deus. Não por causa de Deus, mas por causa dos homens. Deus não deu a Elias o direito de reconstruir o altar e respondeu a oração de Elias, que ele disse, Senhor, responde para esse povo aqui quem é Deus aqui. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. Elias molha o sacrifício, molha 3 vezes. E dá o direito deles fazerem o que eles quiserem. E eles cantam, eles dançam, eles pulam, se machucam, se cortam, se sangram em cima do sacrifício. E nada. Quando Elias ora, Deus responde com fogo. Ele falou, isso é para que vocês saibam quem é Deus em Israel. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todos ficam sabendo que quem é Deus ali é o Senhor, o Yahvé. A Bíblia mostra isso. Dá essa demonstração a Elias. Perdão, a Acabe. Porque Acabe estava lá presente quando Deus responde com fogo. Deus estava dizendo, Acabe, eu estou te dando uma amostra grátis. De quem eu sou. Para que tu escolha. Como disse Josué, quem vocês querem servir? E a Bíblia mostra que, diante dessa amostra que ele deu, da sua bondade, como sempre tem dado em toda a história da humanidade, a mostra grátis da sua bondade. E mesmo Elias não temendo a Deus, queridos, Deus foi bom com Elias, com Acabe. Mesmo Acabe, vou reproduzir de novo para você entender. Mesmo Acabe não sendo nem de longe amigo de Deus, ele foi bom como Acabe. Ele usa Elias para restaurar o altar e ele vê que Deus respondeu com fogo. Passa-se o tempo, vem esse cidadão, esse rei da Síria, ameaça. Deus dá uma outra amostra a Acabe. Como? No capítulo ainda lido, no versículo de número 13, está escrito assim: nessa ocasião, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e anunciou, assim diz o Senhor. Para você entender, quando houve a segunda atitude de Ben-Hadad de dominar, não só a Acabe, mas tudo quanto ele tinha, Acabe leva isso para as autoridades de Israel, e eles falam assim: escuta, você não pode dar mole para ele não. Olha só o que falaram para Acabe, os subordinados: não, a gente não pode dar moleza para ele não vamos aceitar isso daí, a gente vamos tomar alguma atitude. Aí o Acabe parece que cria um pouco de coragem e manda dizer para o rei: não, a gente não vai aceitar, e nós não vamos ceder para você. O mensageiro volta e fala para o rei Ben-Hadad: olha, eles falaram lá que vão resistir. Aí o rei fala: então junta os homens, todos os soldados, e vamos guerrear contra eles. Aí Acabe deve ter se escondido debaixo da cama. Porém a Bíblia diz que eles, quando se prepararam para atacar Israel, mais precisamente Samaria, o Senhor usa um profeta para falar com Acabe e diz: olha, está vendo o tamanho daquele exército? Demonstrando o poder do inimigo, falando: escuta só o que eu vou fazer, você vai pegar alguns jovens aqui, e eu vou entregar aquele exército na sua mão, para que você saiba que eu sou o Senhor. Deus estava dando mais uma amostra grátis para Acabe de quem ele era. Porque o homem pode pensar que se vence com muito, com a sua própria força, com a sua influência. Deus está dizendo para mim: não importa se com muito ou com poucos, não importa como seja, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Acabe, quando ouve o profeta dizer que o Senhor ia entregar aquele exército em suas mãos, Acabe fica confuso e começa a fazer perguntas: como vai ser isso? E começa a fazer perguntas. Deus fala: vai ser assim, assim, assim. O que acontece? Exatamente como Deus falou. Vem toda a comitiva, todo o exército de Ben-Hadad, e 7.000 jovens, e um grupo de jovens, aqui no texto diz, um pouco número de homens, e dentre eles estavam os jovens para guerrear, porque foi essa a orientação: convoquem os jovens. E diz o texto aqui, que foram 232 homens, além dos jovens, 7.000 jovens e 232 homens. Imagina só, para um exército absurdo. Mas a vitória veio. E Deus deu essa vitória para mostrar quem Ele era.
Porém, o que a Bíblia mostra aqui? Que Deus estava querendo dizer para Acabe, você pode insistir em viver do seu jeito, mas eu tenho uma forma melhor. Deus dá vitória, queridos. Deus dá vitória para Acabe, Ele dá vitória para nós. Mas pense comigo, enquanto caminhando com Deus, Deus não só tem nos dado vitória, tem nos dado avisos. Avisos. Quando Acabe vence, no versículo 22, o Senhor dá um aviso importantíssimo. Olha o que está escrito. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera, o rei da Síria o atacará de novo. Quem era o rei da Síria? Ben-Hadad. Por que o exército perdeu e ele não foi morto? Porque ele fugiu. Ele fugiu. Deus manda o profeta dizer: olha, se prepara, se fortaleça, porque ele vai voltar na primavera. Sabe o que Deus está falando? Olha, vigie, sejam prudentes. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Deus avisa. Deus dá muitos avisos a nós. Enquanto caminhando com Ele, Ele vai nos dando muitos avisos. A questão toda é que, mesmo que Deus dá toda essa demonstração, a gente está sempre rejeitando. Sempre estamos recusando o que Deus tem proposto para nós. A Bíblia mostra que sempre o Senhor tenta nos mostrar o caminho. O Senhor sempre tenta nos mostrar os planos do inimigo. Mas o que a gente faz? A gente sempre reluta. Ele vai dando novos avisos, Ele vai mostrando para nós como nós devemos proceder. Mas a gente sempre, apesar de Ele sempre tentar demonstrar a lastimanha do inimigo, a gente sempre vai tentando, ou melhor, a gente tem que dar importância. Sabe por quê? A gente fala assim: não, comigo vai ser diferente. Volta àquela expressão: eu sou esperta, eu sou esperto. Não, eu não sou bobo não. Eu sei fazer as coisas. Aí Deus usa uma pessoa, usa uma palavra num culto, usa um amigo, usa quem quer que seja. Infelizmente a gente vai não dando importância. Acabe também não deu muita importância, mesmo que Deus avise. Para nós encerrarmos, sabe o que Deus está falando conosco? Que Deus é sempre Deus. Quando a Síria perdeu a guerra, sabe qual foi o argumento dos que sobraram, dos generais? Sabe o que aconteceu? Falando para o Ben-Hadad: o Deus deles é o Deus das montanhas. Por quê? Porque a batalha foi travada nas montanhas. Então eles atribuíram: olha, o Deus deles, dos israelitas, o Deus de Acabe, ainda embora Acabe não tivesse nenhum Deus, o Deus dele é o Deus da montanha. Nós perdemos porque a nossa batalha foi nas montanhas e o Deus ajudou. Olha como o diabo era astuto. A Bíblia diz que foi esse argumento. Aí o que eles fazem? Conforme Deus já tinha dado um aviso que eles voltariam a atacar. Quando chegou a primavera, volta de novo Ben-Hadad com o seu exército a atacar, baseado numa palavra. Olha, agora nós vamos atacar Israel na planície, porque se o Deus dele é o Deus da montanha, na planície eles vão perder. Aí olha o que Deus fala. Versículo de número 29. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensaram ou pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. O que Deus estava dizendo é o seguinte: eles pensam que eu sou Deus apenas das montanhas. Tem gente que pensa que Deus é apenas Deus da prosperidade. Tem gente que pensa que Deus é apenas o Deus da cura. Tem gente que pensa que Deus é apenas o Deus da restauração da família. Tem gente que pensa que Deus é agiota. Tem gente que pensa que Deus é aquele general que ele faz uma oração assim: Deus mata, porque se levantou contra mim. Não conhece Deus. Não conhece quem Deus é. Quem não conhece quem Deus é, busca Deus de acordo com uma necessidade que tenha, ou algumas. Um Deus que mata, um Deus que vinga, um Deus mau,
Deus vai te colocar no leito de enfermidade. Eu ignoro gente que fala que conhece Deus e se comporta desse jeito, sinceramente. Porque esse é o Deus da religião. É o Deus que muita gente aprende mal acerca de quem Ele é. E o pior, reproduz isso. Um Deus que, na cabeça de muita gente, Ele não cabe. E realmente Ele não cabe. Porque Ele é imenso, Ele é imensurável. Mas o mínimo que cabe ao ser humano é tentar discernir, não digo discernir, mas tentar aprender acerca dele. E como que se aprende? Com o Espírito Santo, porque Ele revela tudo. E Ele deixou a sua palavra aqui para nós. Mas as pessoas preferem ficar ouvindo profecias do que ouvir a palavra de Deus. As pessoas preferem se ater à doutrina de homens e brigam por elas, e deixam de servir e mudam de igreja por elas. Porque aqui eu não fico ensinando doutrina de homens, eu ensino o que é a Bíblia. E sei que isso é difícil, porque tem gente que nem aceita, reluta, arruma confusão e fala e tal. É assim, porque o Deus que eu conheço é o Deus da Bíblia, não é o Deus da religião. E não vai ser eu que vou tentar convencer quem achar que o Deus da religião é melhor do que o Deus da Bíblia. Não vai ser eu, não tenho essa pretensão. O meu objetivo aqui não é outro, senão falar que Deus é Deus em todo o tempo. Ele não só é Deus das montanhas, Ele é Deus dos mares, porque Ele criou todas as coisas. Satanás não criou nada. O homem não tem poder de criação, ele copia. Tudo que existe foi Deus que fez. E a Bíblia diz que, diante disso aqui, o inimigo tentou confundir, dizendo que Deus era Deus apenas dos montes e não dos vales, porque é assim que o diabo faz. Quando você vê alguém confusa, não pense que é outra coisa, só existe um que tenta confundir a mente humana, Satanás. Porque confundindo ele tira essa pessoa do centro da vontade de Deus. Perdendo tempo em tentar conhecer doutrinas de homens, as pessoas esquecem do Deus Criador. A batalha ela é preparada para acontecer na planície. E para surpresa de mais uma vez do exército de Ben-Hadad, eles perdem. Porque Deus falou, eu sou Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu sou Deus sempre. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Deus disse, eu sou Deus sempre. Sabe o que me faz entender? Que Satanás ele sempre vai tentar justificar. No livro de Jó, capítulo 1, no versículo de número 8, está escrito assim, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Acaso não... Aí olha o que Satanás disse. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. No versículo 9 do capítulo 1 do livro de Jó. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. Sabe o que Satanás estava dizendo? Ele é o Deus da montanha. Nesse caso aqui, ele é o Deus, ele serve ao Deus da prosperidade, porque tudo que ele faz, ele prospera. Então na cabeça de Satanás, Jó só servia a Deus por causa disso. O diabo sempre tenta confundir, até Deus ele quer confundir. Ele quer dizer para Deus assim, olha, se você tocar nele, ele vai deixar de servir. Deus não estava cedendo ao desafio, mas provou para Satanás que ele ainda acredita em mim e em você. Pode ir lá e tocar nele, e você vai ver que não é o que você está falando. A gente tem sim uma escolha. Deus tem nos dado muitas amostras grátis. A gente só precisa atentar para elas, e não está medindo, comparando Deus com o diabo. Jó provou que é possível amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que a Bíblia diz? Livro de Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diabo pode tentar gerar confusão, irmãos. Pode querer atribuir que você só vai vencer
quando acontecer isso ou aquilo. O diabo desenvolver realmente um ministério saudável, ou como cristão, quando o seu marido se converter, quando os seus filhos, ou seja, quando tiver tudo em ordem, você fica esperando a vida inteira, porque o diabo gosta de lançar confusão. Mas Deus está dizendo assim: olha, quando eu quero agir, ninguém pode impedir. Sabe o que ele disse mais? No livro de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Sabe o que diz mais Gênesis 8,14? Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Feche os seus olhos. Nessa noite o Senhor está dizendo para nós o seguinte: eu tenho dado muitas amostras grátis para você, que você precisa confiar em mim, que você não precisa confiar em mim se você estiver nas montanhas achando que eu sou o Deus das montanhas, porque eu também sou o Deus da planície. Você não precisa confiar em mim só quando tudo estiver bem, porque eu também estou na tempestade. Você não precisa achar que eu só estou com você porque você é santo demais, porque você é perfeito, porque você é perfeita, porque não há ninguém que seja perfeito, não há ninguém que seja santo demais. A gente está num caminho. Não há ninguém que possa achar que Deus vai caminhar com ele e com ela porque é bom demais. Eu sou muito bom, por isso que Deus está comigo. Quem é o homem? Senão passando de um trapo velho de imundícia. Nós só podemos ser alguma coisa se decidirmos caminhar com Jesus. O que a gente aprende, a conclusão dessa história, é que mesmo Deus tendo revelado toda a sua bondade e misericórdia a um homem, esse homem ainda assim fez pouco caso dela. Nós aprendemos nessa história que Deus, mesmo tendo demonstrado que vale a pena confiar e caminhar com Ele sempre, Acabe continuou fazendo a sua escolha, porque mesmo Deus tendo dado vitória, isso não garantiu uma caminhada. E ele deu prova disso na primeira oportunidade, que ele não estava disposto a Deus e nem disposto a obedecer a Deus. O que Deus está falando conosco nessa noite? Que Ele deseja caminhar conosco. Não é nos fazendo medo, não é nos prometendo uma vida fácil, mas é nos dando a mostra de que caminhar com Ele é sinônimo de vitória triunfante. Caminhar com Ele é sinônimo de sucesso na vida. Não segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus. O que Deus deseja é que a nossa escolha seja diferente de Acabe, que preferiu continuar vivendo segundo as suas próprias vontades. Deixa eu dizer uma coisa: você pode continuar caminhando segundo a sua própria vontade, fazendo as coisas segundo as suas pretensões, mas você pode sair daqui hoje também dizendo: Deus, eu não tenho competência para fazer as coisas sozinho, por isso eu estou aqui. Realmente entra na minha vida, Jesus. Vem viver comigo, Jesus, porque eu quero fazer o que te agrada. Eu não quero caminhar por interesses. Eu não quero caminhar com uma cabeça confusa, com um coração dividido. Eu não quero caminhar pura e simplesmente porque as pessoas dizem que todo mundo precisa ter uma religião. Eu quero caminhar por amor. Encontra no meu coração um lugar que é teu, por direito. Encontra na minha alma um lugar que é teu por direito. Encontra em mim um lugar que é teu por direito. Porque eu quero estar disponível a Ti, Jesus. Se você está disponível ao Senhor nessa noite, se no teu coração há um desejo de se entregar realmente para Ele, e isso ainda não aconteceu, eu não gostaria de fechar ou de encerrar nosso culto sem antes falar para você: olha, Deus está te dando uma amostra grátis. E todo mundo gosta de amostra grátis, né? Mas essa é especial, de entregar a sua vida, de se reconciliar com Ele, de aceitar o desafio de viver uma vida diferente. Se tem alguém assim que quer realmente, eu te convido para vir aqui, ou mesmo no seu lugar, levanta só a sua mão.
que com certeza um dos obreiros vai até você e vai orar por você. Eu quero aceitar Jesus, pastor, então levanta a sua mão. Eu quero me reconciliar, pastor, então levanta a sua mão no seu lugar. Eu quero engajar nessa comunidade, então levanta a sua mão e Deus vai enviar um servo dele aí até você agora. E você vai sentir algo diferente. Você vai viver algo diferente. Você vai provar que Deus é bom e com Ele a caminhada é boa. Você vai provar de que vale muito a pena. Então eu quero que você saia daqui abençoado. Abra o seu coração. Abra a sua vida. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer morada. Muda os seus hábitos. Muda completamente. Deixa o Espírito Santo te envolver. Pastor, eu não consigo sozinho. E quem diz que a gente consegue alguma coisa sozinho? Nós somos seres da comunidade. A prova disso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três Deus. Aliás, são três em um só Deus. Um Deus trino, porém único. Eu quero Jesus, pastor. Quem decidiu por Jesus na minha vida foram os meus pais. Não foi eu. Então é hora de você decidir. É hora de nós engajarmos com Cristo. Senhor Deus, nessa noite aqui está a tua igreja. O Senhor nos deu nessa noite uma palavra de amostra grátis. Contigo é diferente. Contigo a gente pode caminhar no vale, nas montanhas, nas tribulações, nas tormentas da vida. No vale, no deserto, ou em qualquer lugar. O Senhor é Deus. O Senhor é o mesmo Deus que deu ordem e que dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Quero abençoar as famílias aqui representadas nessa noite, Jesus. Abençoa os corações aflitos e as almas que estão abatidas, tristes, cheias de complicações. Abençoa a família. Abençoa o cônjuge, Senhor. Abençoa os filhos. Deus, abençoa a despensa, para que não falte o pão. Sobretudo, Deus, muda a nossa mente, para que nós não venhamos nos conformar com uma vida vazia e achar que está tudo certo. Vem preencher esse vazio que habita dentro de nós com a tua presença. É o que eu te peço nessa noite. Dessa forma, quero te dar graça. Em nome de Jesus, teu Filho. Muito obrigado. Que o Senhor continue conosco e nos abençoando. Não apenas hoje, mas hoje e sempre. Porque o Senhor é Deus de sempre. O Senhor é Deus de ontem, o Senhor é Deus de hoje, o Senhor é Deus eterno. E mesmo sendo quem és, o Senhor escolheu habitar em nós, seres pequenos e frágeis. Que o nosso relacionamento contigo seja maduro, firme e forte. Que nós não venhamos estar sendo assediados para viver uma vida paralela, mas viver uma vida santificada pela tua presença. Abençoa as alianças aqui. Abençoa o leito que seja sem mácula. Abençoa em nome de Jesus. Porque nós só podemos ser abençoados pelo Senhor. E eu abençoo essa comunidade em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina eternamente. Amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a ICP. Até o próximo culto em nome de Jesus.